Sejam muito bem-vindas. Hoje é um dia muito especial. Eu sou Larissa Bezerra, filha amada e escolhida do Senhor Jesus. Sou esposa do Regis Bezerra. Tenho três lindos filhos, Gabi, Joseph e Evelyn. Sou escritora das Chaves que Abre o Coração de um Lar. Sou mentora de mulheres e hoje estou aqui para apresentar um novo lugar aonde o seu coração vai poder ser direcionado com propósito, com intensidade e também com a motivação certa, através dos princípios e valores que eu vou compartilhar para você. Eu quero apresentar o CEO do lar. São caixas de ferramentas, ferramentas que vai te ajudar no seu desenvolvimento pessoal dentro do seu lar. O que significa CEO? CEO significa Chief Executive Officer, um diretor executivo. Se nós paramos para pensar, assim como as grandes empresas têm uma capacidade de liderança, de posicionamento, de identidade, também precisamos definir a verdadeira identidade do nosso lar. Então, quando a gente traz esse CEO, que é uma caixa de ferramenta, ele vai te dar direcionamento para a visão estratégica, estabelecendo metas e uma direção organizacional. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? O verdadeiro sentido de ser uma CEO do lar. CEO significa uma mulher de coragem, excelência e ousadia. É uma metáfora que assume a liderança proativa e a gestão e o núcleo da família. Envolve em planejamentos, em organização, uma comunicação assertiva. A gente vai aprender a delegar tarefas, buscar melhoria para que o ambiente doméstico seja um ambiente de um lugar de bem-estar, para que a gente possa desenvolver a nossa ética e o nosso equilíbrio de uma forma proposital e de uma forma intencional para que a vida familiar seja uma vida mais saudável. Se eu te perguntasse hoje, qual é a área que você precisa focar mais? Qual é a área que você precisa de mais cuidado? Qual é a área que você precisa desenvolver mais? Eu tenho certeza que assim como eu um dia me peguei nessa pergunta e eu entendi que a área que eu mais preciso de tempo, de propósito, de manutenção era o meu lar. Então eu quero oferecer aqui para você o verdadeiro sentido e a verdadeira visão na prática de como assumir a liderança doméstica do lar. Vocês estão aí comigo? Primeiramente, antes da gente começar, a gente precisa de papel e caneta. Eu sempre incentivo e aconselho todas as minhas alunas a terem um caderno nas mãos. Porque quando você faz a anotação que você está fazendo, ela gera consciência, ela gera valor, também ela te ajuda a você a memorizar. Porque a maioria dos conteúdos que a gente acaba consumindo, a gente retém uma pequena porcentagem. Então, quando você anota, você pode voltar e refazer, e ressignificar e repensar. Então, por isso é muito importante você ter a sua agenda do CEO do lar. Três abordagens que eu gostaria de trazer hoje. Essa caixa de ferramentas, ela vai trazer um sentido na sua visão prática do dia a dia, para a liderança doméstica. Nós mulheres, nós lidamos com muitas demandas do dia a dia, não é verdade? Eu tenho certeza que você, assim como eu, temos uma rotina cheia de compromissos, de demandas, cheios de responsabilidade. E uma coisa que eu tenho aprendido é que a gente não pode errar no óbvio. E errar no óbvio é não errar e negligenciar a família. Então eu quero trazer para você na sua consciência a visão prática de uma liderança doméstica. Você não foi chamada para ser a escrava do lar, nem a doméstica do lar, nem a dona de casa, porque quando a gente fala assim: "Ah, qual é a sua profissão?", dona de casa, parece que não tem valor, parece que não tem sentido, né? Mas eu quero trazer um novo direcionamento para você. Você não é uma dona de casa, você é uma CEO do lar. E você investe naquilo que o dinheiro não pode comprar. Muitas coisas da nossa vida vêm prontas, mas a família é uma construção diária. Então, para que a gente possa entender o nosso verdadeiro lugar, esse verdadeiro valor, essa essência de sermos guardiãs do lar, de ser empreendedoras do lar,
de sermos uma CEO do lar, nós precisamos ter uma visão coerente com o nosso destino, e entender que, no lar precisa se desenvolver a liderança doméstica e através disso fornecer também as ferramentas simples para o planejamento do dia a dia. Ou seja, a comunicação assertiva, as tomadas de decisões dentro do lar, o encorajamento e a responsabilidade, o lugar de empatia precisa ser praticado todos os dias e a resiliência entre os membros da família. Porque, vamos combinar, muitas vezes quando a gente olha para o nosso lar, será que a gente vê um caos, uma bagunça, uma desordem? Ou será que a gente consegue ver 3 abordagens que eu quero trazer nas caixas de ferramenta da CEO do lar, é entender que a visão, ela estabelece a sua missão, para que você possa ter um desenvolvimento prático no dia a dia na liderança doméstica do lar. Eu tenho certeza que, assim como eu um dia assumir essa missão, mas com o propósito errado, com a visão distorcida de que era verdadeiramente uma guardiã do lar, uma CEO do lar. Muitas vezes eu me via num contexto que eu era a escrava do lar. Eu tenho certeza que você já se encontrou nesse lugar aonde eu era sobrecarregada, as demandas, a responsabilidade era toda minha. Eu me via como a empregada do lar. E por muito tempo eu me frustrei nesse lugar, porque era como se a minha vida estivesse passando e eu não estava cumprindo com o meu propósito e eu estava me perdendo na minha identidade. Então eu achava que eu era simplesmente a doméstica do lar, aquela que tinha que fazer tudo por todo mundo, sem propósito e sem missão. Mas quando eu recebi essa sigla, esse chamado, essa identidade do que é ser uma verdadeira CEO do lar, eu entendi que eu invisto naquilo que o dinheiro não pode comprar, que é a construção e é uma edificação, da família. Então, quando nós olhamos para esse lugar, eu quero proporcionar para vocês ferramentas simples para o planejamento do seu dia a dia, para que você possa ter uma comunicação mais lapidada, para que você possa ser mais segura nas suas decisões em referência ao seu lar. Quero também trazer para vocês encorajamento e também responsabilidade, para que você possa desenvolver um lugar de empatia, mas também para que você possa se fortalecer no caminho da resiliência, principalmente entre os membros da família. Eu não sei vocês, mas quando a gente olha para o nosso lar, para nossa casa, para nossa família, são tantos desafios a ser enfrentado e muitas vezes a gente se encontra sozinha. Eu, por muito tempo, eu vivi uma jornada na minha vida onde eu olhava apenas uma bagunça, um caos emocional dentro da minha família, mas eu não tinha a ferramenta certa, eu não tinha a comunicação certa, eu não tinha planejamento. Eu não conseguia tomar algumas decisões com segurança e muitas vezes eu não assumia a minha responsabilidade. Por isso hoje eu quero convidar você, abre o seu coração. Seja essa mulher guardiã do lar vulnerável. Eu não estou te chamando você para construir uma obra perfeita, mas eu estou convidando você a sentar na mesa com consciência, com coragem, com humildade, para que você possa olhar e entender que a construção ela é diária e você vai precisar de fidelidade e lealdade. Então, vamos juntos? Quero ler aqui com você Provérbios 31, 27. Observa tudo o que acontece em sua casa e não fica ociosamente pelas esquinas. Nós, como mulheres, precisamos ser uma observadora do nosso lar. A gente precisa desenvolver esse lugar com intencionalidade, mas assumindo as responsabilidades. Então, eu quero aí, no seu caderninho profético, no seu caderninho CEO do lar, você vai anotar para mim quais são as irresponsabilidades que você está tendo, o que você não está assumindo em favor do seu lar? Quando você observa tudo na sua casa, como diz Provérbios 31, observa o quê? Observa tudo. Você observa, os seus quartos, você observa a casa, a sala, o lugar da mesa, a geladeira. Você observa o coração dos seus filhos, o tempo de intimidade com o seu marido. Você observa tudo. Você coloca tudo em observação. E nesse lugar de observação, você pode analisar, parar, pensar, em refletir
e se perguntar: será que eu tenho me dedicado ao propósito do lar? Será que eu tenho sido essa mulher que anda ociosamente pelas esquinas, ou seja, uma mulher que não para em casa, uma mulher que está de agenda, 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 agenda e que não tem depositado a sua energia, a sua luz, a graça, a misericórdia no lugar certo, porque é nesse lugar que é gerada a verdadeira eternidade. É um caminho, é um propósito, é uma missão. Então, eu quero convidar você para você parar, pensar e se organizar, para que você possa ter um lar mais saudável, um lugar de segurança, um lugar de apoio e entendendo que você foi chamada para ser CEO da sua casa. Vamos lá? Primeira coisa, visão estratégica doméstica. Como, Larissa, que eu posso ter uma visão estratégica doméstica? Primeira coisa, você precisa definir os objetivos familiares. Qualidade de vida é muito importante. Educação dos filhos, finanças estáveis e tempo de convivência. Quanto mais você convive com os membros da sua família, mais você está sendo lapidada na sua identidade. Eu não sei quantos anos vocês têm de casadas. Talvez você tenha o primeiro ano de casado, ou já tem 5, 10. Às vezes você é uma mulher que já tem mais de 30 anos de casada, mas nunca parou para estabelecer uma visão estratégica do seu lar. Então a gente precisa definir esses objetivos. Será que você tem tido qualidade de vida? O seu tempo tem tido qualidade? Você tem tempo de qualidade ali com seus filhos, com o seu marido, aquele tempo no café da manhã, na educação dos seus filhos? Será que você tem essa comunicação assertiva com o seu marido sobre a educação dos seus filhos? Quais são os valores que você tem construído na vida dos seus filhos? Será que você é uma gestora, com responsabilidade? Você sabe, desenvolver, as finanças dentro da sua casa? Será que você consegue, ter esse planejamento? E o tempo de convivência? A gente sabe que a vida é muito corrida. A gente precisa ter clareza. Como a gente pode traduzir a visão em planos de curto prazo? Semanalmente. Eh, Existe semanalmente, mensalmente ou a longo prazo anual. Aqui na nossa casa, uma vez uma vez por mês nós fazemos uma reunião matrimonial, eu e meu esposo. Todo mês é sem negociação. Por quê? Porque a gente está construindo esse lugar, mas existem sonhos, existem projetos. Cada um dos nossos filhos, eles têm uma missão. Então, assim, tem o nosso trabalho, que é a nossa empresa. Então, se nós não temos essa visão de planejamento curto prazo e a longo prazo, a gente não consegue estabelecer metas. E assim como numa empresa bem-sucedida, você precisa ter reuniões de alinhamento. Então, todas as semanas a gente senta com cada um dos nossos filhos para ter essa reunião, não somente para trazer cobrança para os nossos filhos, aquilo que eles deixaram de fazer, mas também para trazer uma validação, um ensinamento. Então, isso é importante você estabelecer. Alinhar as suas expectativas entre todos os membros da família. Esse é uma analogia muito desafiadora, porque, Larissa, como que eu faço para alinhar as expectativas de todos os membros da família? Conhecimento. Você precisa conhecer o coração dos seus filhos, a personalidade dos seus filhos, a identidade dos seus filhos, a velocidade dos seus filhos e também conhecer o seu parceiro. Eu e o meu parceiro, nós somos pessoas completamente diferentes, mas ao mesmo tempo semelhantes. Eu sou uma pessoa dominante e influente. O meu esposo, ele é uma pessoa influente, dominante. Então é tão importante você saber a personalidade, o temperamento e quais são os valores inegociáveis. E aí, quando você tem esse conhecimento de quem são seus filhos e a velocidade, você pode estabelecer, algo simples do dia a dia para que a rotina da sua vida não seja tão pesada, que não seja sobrecarregada e que também não seja uma rotina que você não tem prazer nela. Então é muito importante você alinhar as expectativas. Coloque aí no seu caderno quais são as expectativas do meu marido e pergunte para os seus filhos. A melhor pessoa para você saber é quando você pergunte para os membros da sua família.
Organização e gestão de tarefas. Gente, eu não consigo ter uma vida funcional se eu não tiver planejamento diário. E planejamento é ser uma pessoa intencional naquilo que é óbvio, naquilo que é importante. Então, como é importante você estabelecer? Eu moro nos Estados Unidos, moro em Kansas City, e aqui nos Estados Unidos, a rede de suporte, ela é completamente diferente do Brasil. E eu sei que a maioria das mulheres que estão me assistindo vivem em contextos diferentes. Então nós sabemos que tem aquelas que elas podem contratar uma pessoa, por exemplo, uma babá, elas contratam uma pessoa para poder servir a sua casa, para cuidar da comida. A gente tem esse contexto, né? Mas tem um contexto que é a realidade dos brasileiros do Brasil, que não tem como contratar uma babá, que não tem como contratar uma pessoa para fazer a comida, que não tem como contratar uma pessoa em tempo integral para trabalhar nas demandas da casa. No caso, essa pessoa também sou eu. Então, eu moro nos Estados Unidos, eu tenho uma diarista que ela vem a cada 15 dias, mas toda a demanda da casa, as responsabilidades acaba sendo minha. Aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, é muito mais desafiador encontrar, e quando você encontra, eh, acaba sendo fora do orçamento, porque, assim, é muito mais caro, não é como é no Brasil. Então a gente tem um pouquinho de dificuldade. Então, para você contratar uma pessoa integral, vai gerar aí um salário mais ou menos US$ 5.000, entendeu? Então, assim, eu quero trazer esse mapeamento de responsabilidade. Quem faz o quê na casa? Quais são as responsabilidades claras que você tem do dia a dia? Será que você tem rotinas e padrões? Horários de refeições, limpeza, estudo, lazer, a delegação, reconhecer as habilidades de cada pessoa e empoderar e assumir todas as tarefas. Então, para você ter qualidade de vida, um lar saudável e harmônico, você precisa de planejamento. A agenda do seu dia não tem como, no tempo que a gente está vivendo hoje, viver como deixa a vida me levar. Vida leva, eu sou feliz e agradeço, realmente, por tudo que Deus me deu. Eu posso ser feliz e agradecer, mas eu preciso ter planejamento. Eu preciso ter horário, eu preciso ter rotina. Os meus filhos precisam ter horário para acordar, horário para dormir. Eu preciso entender que tudo tem que estar na agenda. Eu sou essa mulher da agenda. Qual é a função de uma CEO? Qual é a função, Larissa? Qual é o propósito? O propósito de uma CEO é compreender o verdadeiro propósito e a missão e governar a emoção e também a razão dentro do seu lar. É identificar os gatilhos emocionais comuns do dia a dia e também as tomadas de decisões. A gente vive no campo de emoções, e esse campo de emoções é chamado de campo de batalha. Você já percebeu? Dependendo do seu temperamento, você tem que lidar com a impaciência, você já é mais acelerada, você é mais proativa, mas às vezes o seu marido não é assim. E aí você acaba sendo impaciente com ele, porque ele é uma pessoa mais razão, menos emoção, e muitas vezes o homem, ele não percebe ou ele não tem a sensibilidade, daquilo que a gente tem na questão desse gerenciamento, e a gente acaba se sobrecarregando. Então, qual é a função de uma verdadeira CEO? É compreender e estabelecer um governo saudável na área emocional e na área racional, e é identificar gatilhos comuns que afetam no dia a dia. Então, quando a gente tem, a clareza desses gatilhos emocionais, como, por exemplo, o medo. Todos nós temos medo. E o medo é uma emoção positiva. O excesso de medo pode te levar para um caminho de dúvida, de desconfiança, é um caminho disfuncional. Mas o medo também pode ser uma proteção. Então, o excesso de medo, "Ai, eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho medo. Ah, não sei o que, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo". A gente precisa trocar o medo pela segurança. A impaciência, eu não sei vocês, minhas amadas queridas, eu sou um ser que trato todo dia com a minha impaciência. E eu preciso entender que a minha velocidade não é a velocidade do meu esposo. Então, o Senhor me
criou com essa intencionalidade por um propósito. Mas mesmo nesse caminho, eu preciso trabalhar a minha impaciência, para que as pressões do dia a dia se tornem em curto prazo. Você já viu a quantidade de mulheres que estão sendo diagnosticadas com câncer? Porque não sabe ter controle emocional e equilíbrio emocional, porque vivem impaciente e querem tudo para ontem? Pois é, lembra que eu falei para vocês que a gente não pode errar no óbvio, mas tem coisas na vida que não são prioridades. Então não vale a pena eu gastar a minha energia ficando impaciente com coisas desnecessárias. Anota aí quais são as coisas desnecessárias que você tem colocado a sua impaciência, que tem te atrapalhado na gestão do seu lar. Quais são as coisas aí? Anota aí para mim, por favor. Raiva, ressentimento, uma comunicação agressiva. A gente cresceu no lar, talvez não no lar que a gente idealizou, mas eu acredito que muitos de nós crescemos em um lar onde a comunicação agressiva fez parte da nossa infância. Então é importante você se analisar. Eu não quero que você analise assim: "Ah, Larissa, a minha mãe ou meu pai tinha uma comunicação agressiva em relação à minha identidade". Eu quero que você se examine, se analisa. Você tem uma comunicação agressiva? Qual é a área da sua comunicação que você precisa melhorar? Porque geralmente nós somos mães dóceis com os nossos filhos, mas completamente ríspida com os nossos maridos. Será que a gente pode cultivar, ressignificar, passar por um processo de lapidação na nossa comunicação? Por exemplo, se o seu marido te pergunta 3 vezes a mesma pergunta, como você responderia? Mas se lá no seu trabalho, o seu chefe ou a pessoa, sua colaboradora, pergunta para você 3 vezes uma pergunta, como você responderia? Você tá vendo que muitas vezes a gente valida as pessoas de fora, porque muitas vezes elas não caminham na nossa intimidade, mas a gente acaba rejeitando aqueles que a gente divide não somente a cama, mas uma vida. Então talvez a gente precisa trazer a nossa consciência. Como está a minha comunicação? Será que eu sei dizer muito obrigada, por favor? Obrigada por você estar comigo. Por exemplo, quando o seu marido decide lavar algumas vasilhas, e aí, será que você agradece ou você diz assim: "É mais do que a sua obrigação, eu não tenho que agradecer, porque eu não sou escrava dessa casa. Essa casa não é um hotel, não é uma pousada". Será como que você reage, sabe? A gente precisa ter consciência dos nossos comportamentos. E ao invés de dar desculpas, a gente precisa dar respostas. Como estamos assumindo a nossa responsabilidade no papel e no desenvolvimento do nosso lar? Sobrecargas e demandas, a falta de gestão emocional e a falta de planejamento do lar. Eu tenho uma comunidade aonde eu vivo aqui em Kansas City, e uma das narrativas que eu mais escuto é: "Larissa, eu não tenho tempo. Ah, eu tô com menino, eu tô isso, eu tô aquilo". E assim, por muito e para finalizar esse segmento da nossa primeira aula, eu quero te fazer uma pergunta, mas não tenha pressa para responder. Com consciência, com coragem, com sinceridade e verdade. Qual foi a decisão mais importante e desafiadora que você já fez sobre pressão? E como está a saúde emocional do seu lar? Talvez você está vivendo uma estação onde você quer abrir mão de tudo, talvez de desistir. Quantas mulheres têm desistido do seu casamento, da sua família, da jornada com os filhos, porque têm se encontrado num lugar de esquecimento, num lugar de sobrecarga, de impaciência, de raiva, de ressentimento. E eu quero que você responda para você mesmo. A cura, ela começa quando a gente decide abrir o nosso coração. E eu, com muito amor, com muito carinho, com muita empatia, te espero no nosso próximo módulo, na nossa próxima aula. Um beijo e até mais.